Show de mágica no culto, domingo à noite. É certo isso? Essa foi a pergunta que eu recebi esta semana e eu vou tentar responder aqui neste vídeo. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, ora, me mandaram essa pergunta, nem sei que igreja que é, um show de mágica durante o culto. Aí eu falei, mas como assim, né? Perguntei, né? Como assim? Ó, não, tem o culto, né? Aí teve um show de mágica. Aí depois o pastor entrou, era uma noite evangelística. Aí o pastor falou de Jesus, o mágico até fez lá uma mágica falando sobre Jesus, enfim. A primeira coisa, eu nem sei quem é, também nem quis saber. Eu nem duvido da boa intenção de um pastor que faz isso, nem duvido, talvez até tenha uma boa intenção, a ideia, né, de evangelizar, usar algo, convide seu amigo, venha para a igreja, olha, vai ter um show de mágica aqui. Né, talvez a intenção seja boa, mas isso não anula o fato de que é um absurdo. É um absurdo. Quais os problemas disso? Primeiro, usar estratégia carnal para fazer algo espiritual. Paulo disse que as armas da nossa milícia não são carnais. Não são. Quais são as armas que nós devemos utilizar para o combate espiritual? Armas espirituais? Pregação do evangelho. Lembra quando Paulo fala embraçando o escudo da fé, capacete da salvação? Essas são as armas para o combate que nós temos que fazer. A Bíblia declara que o diabo tem cegado o entendimento das pessoas. O que faz o diabo sair não é teatro, não é show de mágica, não são essas estratégias. É oração, é pregação do evangelho. É isso que faz com que as vendas que o diabo coloca nas pessoas caiam. O melhor show do mundo não tem o poder de convencer o pecador do pecado. A Bíblia diz que é o Espírito Santo, é o evangelho que faz isso. Essa é a estratégia bíblica, não há outra estratégia. Então, usar estratégias carnais para fazer algo espiritual é um absurdo. A maneira de evangelizar é o evangelho e acabou, não tem outra coisa. A cruz não é o suficiente. Às vezes nós queremos dar uma embelezada na cruz. Achamos que a cruz não é o suficiente para atrair. Lembra que Jesus disse isso? Quando eu for levantado na cruz, no madeiro, eu atrairei todos a mim? Mas a cruz é loucura para uns, é loucura para os que se perdem. Mas para nós, poder de Deus. E para todos aqueles que Deus chamar, que Deus elegeu, é poder de Deus. Então não é um teatro, não é qualquer recurso profissional, mundano, que vai levar as pessoas a uma fé genuína. Obviamente, um falso evangelho produz uma falsa conversão. Uma falsa conversão. Então, usar estratégias carnais para atrair pessoas. E aí depois você vai precisar de estratégias carnais para manter essas pessoas. Então, é cada absurdo. Né? Muitas igrejas fazem evento ponte, aí vai lá, tipo pegadinha do malandro. Convida o cara, fala, vem aqui na minha igreja. Quer dizer, não vem, não fala igreja. Vem aqui, vai ter um churrasco, aí ele, pegadinha do malandro, agora vamos pregar para você. Comeu a picanha aí? Agora vamos pregar. Então, assim, é uns negócios que não faz muito sentido, né? Não faz. E o grande problema também é, o mundo tem espetáculos muito melhores. A igreja vai perdendo a relevância. A igreja é coluna e baluarte da verdade, a igreja não é circo, a igreja não é casa de espetáculo. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Mas a igreja vai perdendo a sua relevância. As pessoas ficam pensando, isso que é igreja, é um show? Lá fora também tem show. Lá fora também tem o show. Então, é um problema muito grande usar estratégias carnais, porque depois você vai precisar de estratégias carnais para manter aqueles que foram atraídos por estratégias carnais. A igreja vira um show, né? Vira um circo mesmo, com espetáculos o tempo inteiro. Não há problema algum no espetáculo. Não há problema algum no show de mágica. Mas cada coisa no seu lugar. A igreja é casa de oração. A igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja não é circo. E quando eu falo de igreja, tá? Não estou falando do prédio, não. Estou falando do povo de Deus. Quando a gente se reúne como igreja num culto, ali está o povo de Deus. Ali é a igreja. E esse não é o momento para teatro. Esse não é o momento. Se o evangelho não atrai, o que vai atrair, gente? Se a cruz não atrai, não há nada que você possa fazer.
Não há nada, nós não podemos produzir vida, por mais marqueteiros que sejamos. O pastor não foi chamado para isso. Ele foi chamado para ser fiel e fazer do jeito que Deus estabeleceu. E aí a gente entra no nosso segundo ponto, segundo problema. Deus estabeleceu a maneira que vamos prestar culto. Nós, reformados, chamamos isso de princípio regulador do culto. O que deve existir num culto? Oração, adoração, exposição da palavra, ceia e batismo. Por quê? Porque é assim que nós vemos o culto no Antigo Testamento. É assim que nós vemos também o culto no Novo Testamento e os relatos históricos. Vão apresentar isso, não tinha show, não tinha um teatro. Teatro e essas manifestações artísticas, algumas delas já havia naquela época. Não tinha isso. Não tinha. Não tinha. Deus deve ser adorado do jeito que Ele estabeleceu e não do jeito que você ou seu pastor acha. A Bíblia conta uma história muito interessante que é de Nadab e Abiú. O texto bíblico declara que eles trouxeram fogo que Deus não havia ordenado, por isso foram mortos. Gente, esse povo aqui, eles eram filhos do sacerdote. Eles não eram falsos pastores. Eles eram ministros de Deus. E mesmo assim foram fulminados porque fizeram algo que Deus não mandou. Trouxeram fogo estranho. O que tudo indica, né? É que havia um fogo no altar. E eles deveriam oferecer incenso a Deus com o fogo daquele altar. E não um fogo da cabeça deles, que eles fizeram lá. A ideia é a seguinte: a obra de Deus é feita com o poder de Deus. Porque não sei se você lembra, no dia da consagração do altar, daquele altar, desceu o fogo do céu e acendeu o altar, mostrando que o que sustenta a obra de Deus é Deus. Não é a inteligência e sabedoria humana. Não é o que o homem pode produzir. Deus não olha para você e fala: nossa, e agora o que a gente vai fazer? Ah, ainda bem que o pastor ali teve uma ideia. Não, você não é um engenheiro. Você, pastor, irmão em Cristo, você é um pedreiro. Deus tem a planta e você deve apenas segui-la. Lembra de Moisés? Moisés, ele fez o tabernáculo e o texto diz várias vezes assim, ó. Ele fez do jeitinho que Deus mostrou para ele no monte. Várias vezes. Para mostrar para mim e para você que Deus não precisa de opinião. O jeito de ele fazer a obra dele é do jeito que ele estabeleceu na Escritura. E cabe a mim e a você obedecê-lo. Ou ser fiel. Deus não... O que a igreja precisa não é de pastores criativos. A igreja precisa de pastores fiéis, que sigam o que está na palavra. A igreja é casa de oração, gente, não é circo. Teatro, dança, tudo tem o seu espaço. Não no culto. O pastor não foi chamado para fazer o que dá na telha. Tem muita gente com boa intenção que está trazendo o juízo de Deus sobre si e seu povo. Lembra de usar? Davi é um homem diferente de Saul. Saul não está nem aí para Deus. Davi, ele quer trazer a arca, que representa a Deus, quer trazer para a sua casa. Saul nunca nem se preocupou com isso. Nunca nem se preocupou. Davi não, porque ele tem um coração para Deus. Davi então está trazendo a arca. Diz o texto que a carroça de bois que trazia a arca tropeçou, os bois tropeçaram e a arca ameaçou de cair. Uzá então estendeu a mão para salvar Deus e aí morreu. Porque é isso que muito pastor pensa, né? Que ele vai salvar Deus. Não está dando certo. Só pregar o evangelho não está dando. A gente tem que salvar a obra. Temos que fazer outras coisas. Uzá foi morto. Mesmo com todas as boas intenções do mundo. Por quê? Porque ele não fez o que Deus havia estabelecido. Davi ficou desgostoso, mas não adiantou. Davi fez algo errado. Como assim? De acordo com a Bíblia, ninguém podia tocar na arca. E a arca deveria ser trazida por sacerdotes, pelos levitas. E não por bois. Então, por desobedecerem o mandamento bíblico, a ira de Deus se manifestou sobre eles. Mesmo que Davi tinha um coração para Deus, queria trazer a arca e Uzá foi com as melhores das intenções. Mesmo assim, eles foram mortos. Gente, quando a igreja se torna um teatrinho, ela se torna irrelevante. O que nos torna únicos? O evangelho, teatro, show de música. Tudo isso há no mundo, e muito melhor do que aqui. Mas se o mundo vem para nós, vem até nós e vê que nós estamos como eles, o mundo diz, melhor eu ficar lá, porque isso aqui eu também tenho lá, teatro eu também tenho lá. É o evangelho que é diferente. Nós precisamos do evangelho. Paul Washer costuma dizer o seguinte, quando não há poder de Deus em nosso ministério, nós nos utilizamos de todo tipo de artifício profissional para manter um defunto se movendo. Muitas e muitas vezes esses artifícios
são usados justamente porque o evangelho não está ali. É o que acontece muitas e muitas vezes. Então, nós precisamos nos lembrar disso. A igreja é casa de oração. A igreja é casa de oração, é coluna e baluarte da verdade. A igreja não é circo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.